Esse aqui é o meu resumo de cartografia e eu vou tentar explicar do jeito mais resumido possível. No meu celular, né? Se o áudio ficar ruim é porque eu não tenho microfone. Orientação cartográfica, basicamente a cartografia serve para produzir e desenhar mapas em escalas diferentes, sabe? Em escalas onde você consegue representar todos os países iguais, porém em escalas menores. E também é necessário para a cartografia saber os pontos cardeais para poder representar direito os territórios que vão ser feitos nos mapas. E esses pontos cardeais têm nomes diferentes, né? O leste pode ser também representado por nascente ou oriente, o oeste poente ou ocidente, o norte boreal ou setentrional e o sul austral ou meridional. Os métodos de navegação são divididos entre antigos e modernos. Os antigos eles são bússolas, quadrantes e até mesmo as estrelas, que serviam para orientar os povos viajantes, né, que utilizavam o mar e navegações. Os portugueses e europeus, né, nas grandes navegações, utilizavam bússolas e quadrantes para poder se nortear. E as estrelas eram usadas desde muito antigamente até por fenícios e polinésios. Os modernos são GPS, aplicativos como o Waze, até mesmo o Google, você pode ir, Google Maps, essas coisas. O norte verdadeiro e o norte magnético, eu não consegui explicar muito bem, foi bem confuso para mim, mas sabemos que o norte magnético é para onde a agulha sempre está apontando, para o polo norte geográfico, por conta do campo magnético. Entre eles há um espaço chamado declinação magnética, que possui um ângulo que pode variar em função da localização. Pronto. Continuando. As coordenadas geográficas. Nós temos linhas imaginárias que servem para saber onde vão ser colocadas as coordenadas. Porque aqui, coordenadas não são nada mais, nada menos do que interseções entre latitude e longitude ou paralelo meridiano. O que é isso? As linhas que vão de leste a oeste são paralelos, que são horizontais. Eles formam uma circunferência perfeita ao redor da Terra. Os principais paralelos são o Equador e os trópicos de Câncer e Capricórnio. A latitude é a distância de um ponto ao Equador em graus, que pode variar de 0 até menos 90 no sul e 0 até mais 90 graus no norte. Os meridianos são as linhas imaginárias norte e sul, que são verticais e também fazem uma circunferência perfeita na Terra. O principal é o meridiano de Greenwich, que divide a Terra entre leste e oeste. E ele é o ponto zero na marcação das horas nos fusos horários que eu vou explicar mais pra frente. A longitude é a distância de um ponto do meridiano de Greenwich em graus. Antes e depois do ponto. Aí não tá escrito correto, né? Porque eu esqueci. Mas eles vão de menos 180 até mais 180 no sentido oeste-leste. Os que estão a oeste do meridiano de Greenwich vão de menos 180 até 0 graus, e os que estão no leste vão de 0 a 180 graus positivos. Eu sou ruim explicando coisa. Como eu disse, coordenadas são interseções entre latitude e longitude, e paralelo e meridiano. A antípoda é quando a coordenada, um ponto de coordenada, é completamente contrário a outro ponto. E esses métodos para descobrir uma antípoda são através da latitude, você mantém a coordenada, mas inverte o hemisfério, enquanto a longitude você subtrai o valor da longitude por 180 e depois inverte os hemisférios. Movimentos da Terra. Translação é quando a Terra gira ao redor do Sol, que dura cerca de 365 a 366 dias. Ele é mais importante por determinar as estações do ano, o ano em si, né?
E também, durante esse movimento, há a inclinação do eixo da Terra, que determina as estações. Essas inclinações podem deixar os polos sem luz solar durante o inverno e sem noite durante o verão. A rotação é o movimento da Terra ao redor do seu próprio eixo. Ela dura aproximadamente 24 horas e também afeta as correntes marinhas, os ventos alísios, e ele é importante para a vida na Terra como um todo, porque por conta dessa alternância de luz do Sol, você consegue ter um equilíbrio de temperatura. Enfim, eu vou tentar ir o mais rápido possível, porque tô demorando muito para explicar o que era para ser um resumo. Enfim, equinócios e solstícios vêm da posição da inclinação da Terra. Então, equinócio vem do latim de noites iguais, que é o momento onde a Terra recebe luz igual nos dois hemisférios igualmente. O equinócio de setembro, por volta do dia 20 e 21 de setembro, marca a primavera no hemisfério sul e o outono no norte. E o equinócio de março é a mesma coisa, só que é ao contrário. O solstício, ele vem do latim parada do sol, onde raios solares eles incidem de forma mais desigual por hemisférios. Então, no solstício de 21 de dezembro marca o verão no hemisfério sul e o inverno no norte, e vice-versa. Fusos horários são demarcados pelas longitudes. O meridiano de Greenwich é o ponto zero na contagem de horas. Como eu disse antes, né? Ao oeste de Greenwich, os horários vão de -12 até 0, e a leste de Greenwich, 0 até +12. A Terra, tendo 360 graus de diâmetro dividido por 24 horas, que é o período de rotação, temos 15 graus. Então, os fusos horários, cada hora é determinada por uma faixa de 15 graus entre duas longitudes, né? 15 graus de largura de longitude a outra, ou seja, cada 15 graus desse representa 1 hora. Tipos de horas. Temos hora solar ou hora verdadeira, que é determinada pelo movimento aparente do Sol, que pode ser determinado por relógios solares, e é o mais correto, entre aspas, pois ele segue isso dos 15 graus. Mas a gente utiliza mais o horário legal ou oficial, que é a hora adotada em cada país, se adequando a divisões geográficas e administrativas, como estados. O Brasil, por exemplo, tem 3 fusos horários. 4 se contar com Fernando de Noronha, o horário de Brasília, que é o horário oficial, e outros 2 fusos horários para as regiões centro-oeste e norte, e um para parte do Amazonas e o Acre. Ou seja, uma disparidade de 2 horas entre o horário de Brasília e o horário do Acre. E o horário oficial é o que é utilizado para representar o horário no país inteiro, como é o caso da Rússia, que às vezes usam um horário oficial para toda a Rússia. E no caso do Brasil, quando vão ser anunciados eventos, por exemplo, eles usam o horário de Brasília, que é o oficial do Brasil. Projeções. Projeções são jeitos de projetar o globo terrestre em plano para melhor navegação. As mais conhecidas são as projeções de Mercator e Peters. A de Mercator foi criticada por alusões ao colonialismo, por fazer países metrópole parecerem maiores, né? Por conta do jeito que eles eram modificados, né? Que eles eram deformados próximo aos polos, países como a Inglaterra, a França, a Espanha, Portugal, que eram metrópoles, pareciam maiores. E Peters fez uma projeção que critica esse eurocentrismo de Mercator, fazendo países de terceiro mundo parecerem maiores. Mas outros tipos utilizados são a projeção cônica, que representa apenas um dos hemisférios, parte do hemisfério inclusive, que são mais utilizados no hemisfério norte, na zona temperada, sem contar com Equador e polos, porque eles ficam deformados. Os meridianos são representados como linhas e paralelos como grandes círculos com centros comuns. A projeção cilíndrica é a mais utilizada, que consiste em pegar o globo e esticá-lo como se fosse um cilindro.
tem distorções menores no Equador e maiores nos polos, porém nenhum tipo de distorção muito comprometedora. A projeção plana, azimutal ou polar representa as regiões mais afastadas da região central da projeção. A região central costuma representar o norte e ao redor vai representando o sul. Por isso que os paralelos são círculos e as linhas representam meridianos. Ele é utilizado muito na aviação na América do Norte. Espero que isso tenha ajudado vocês. Até mais, boa noite, boa